Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje é dia 23 de junho. Hoje a gente está na quinta aula do nosso projeto de ensino de LaTeX, LaTeX para produção e pesquisa científica. Na aula passada, a gente estava trabalhando, né? Hoje eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nós estávamos trabalhando sobre figuras, lembram? Sobre a inserção de figuras. Eu acredito que vocês estão vendo agora o overleaf, correto? Tudo bem? Dê um joinha aí para me posicionar. Estão vendo aqui o overleaf da aula passada? Sim? Sim, Ah, obrigado. Então, pessoal, a gente estava trabalhando na aula passada, né, sobre figuras. E aí, nós vimos, né, deixa eu colocar assim, só para relembrar algumas coisas, né? Nós vimos aqui que as figuras, elas são manipuladas com o pacote, o ambiente figure, né, e o pacote graphics, o GraphicX. E aí a ideia é a gente colocar lá no preâmbulo essas informações. Então, na aula passada, a gente entendeu como é que a gente trabalha com esse ambiente. Basicamente, colocar dentro do figure, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, da linha 38 até a 43, esse é o exemplo que a gente trabalhou na aula passada. Então, basicamente, a gente precisava passar o caminho da imagem, e aí nós aprendemos a colocar essa imagem dentro do overleaf. Precisa ter essa imagem lá, referenciada. E aí a gente fez os testes com a ADA, né? Lembram a gente fazer esses testes com a ADA? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo, a gente colocando a ADA aqui na tela toda, né? Ocupando a página inteira. E a gente percebeu que a gente fez isso porque a gente não controlamos, nesse caso aqui, o tamanho da figura. Do jeito que a figura ela foi importada por Overleaf, a gente colocou ela aqui no projeto e ela ficou desse tamanho. Nós fizemos alguns testes e aí, por exemplo, nós percebemos que nós poderíamos controlar tanto a largura quanto a altura. Então, aqui são 3 exemplos, né, de hadas de tamanhos diferentes. E aí vocês perceberam que eu posso escolher, né, aqui na linha 61, mudar a minha largura, a minha altura, a minha largura e a escala. Então, se eu quero uma ada um pouco menor, então se eu colocar, por exemplo, 0,5, eu estou querendo uma proporção de 50% daquela imagem original, daquela figura original. Então, por isso que na terceira ada aqui, né, ela ficou de tamanho 50% reduzido. E aí a gente comentou que as figuras elas são muito empíricas, né? Nós precisamos testar, colocar a figura dentro do overleaf, dentro do projeto e fazer os testes para ver como ela vai ficar, como ela vai se posicionar. Aprendemos a virar as figuras. Então, aqui dentro do Include Graphics, na linha 69, nós podemos, além de mudar a escala, então nesse exemplo eu coloquei a escala de 30% e coloquei um angle de 90. Então, ou seja, eu quero que aquela imagem rotacione 90 graus. E ela sempre rotaciona de forma anti-horária. Então, por isso que aqui na figura 2, a gente tem a ada, ela está deitada, né? Então, ela fez essa rotação de 90 graus. A gente pode ir fazendo isso, né? Quando a gente pode mudar aqui o ângulo, podemos posicionar as figuras. Então, nós percebemos que quando nós usamos algumas combinações dentro dos colchetes, nós podemos posicionar a figura. O LaTeX, ele tenta colocar a figura em qualquer lugar do documento. Desculpe. Ele tenta colocar essa figura em qualquer lugar do documento, mas nós podemos forçar aonde a gente quer. Então, dentro dos colchetes, podemos combinar aqui dentro desses colchetes alguns caracteres que posicionam essa figura da forma que a gente quer. Nós percebemos que existem alguns caracteres. O H de aqui, né, de here, o T de top, de topo, o B de bottom, que seria embaixo, e o P de page, que seria na página. E também temos esse caractere aqui de exclamação, que indica para forçar naquela posição, né? Então, fazer a combinação. Então, por exemplo, aqui eu estou usando tanto o exclamação quanto o H. Então, eu quero que ela seja forçada a ficar ali. Então, essa figura, por exemplo, aqui, né? Que é essa aqui, essa figura que nós usamos, figura 3,
existe aqui dentro desses colchetes, depois do ambiente figure, esses caracteres. Então, nesse caso aqui, ela está sendo forçada a ficar nessa posição. Se eu tiro esses caracteres daqui, nós percebemos que, e se a gente recompila, né, o projeto, nós percebemos que essa figura ela é posicionada em outro lugar. Então, ela acaba saindo daqui e vai para outro lugar. Na verdade, o LaTeX tenta colocar em qualquer lugar do documento. Então, nós posicionamos, né? Se a gente fizer H e usar o exclamação, a gente consegue colocar na posição que a gente quer. Podemos colocar os outros, né? Se eu coloco, por exemplo, exclamação HTB, eu quero dizer que essa figura vai ser posicionada naquela bem próximo de onde ela foi inserida, por causa do exclamação. Mas eu também coloquei, né, o H, que vai ser posicionado aqui próximo, o here é para isso, mas eu também coloquei T ou B, então significa que ela vai estar ou no topo ou embaixo, próximo de onde foi inserida. Caso contrário, a gente não coloque, o LaTeX tenta posicionar ela em qualquer lugar, e às vezes ela para muito longe de onde a gente está referenciando aquela figura. Bem? Lembram disso aqui? A gente viu até como referenciar as figuras. Dá para referenciar as figuras como a gente estava referenciando lá os símbolos matemáticos, as equações matemáticas que a gente aprendeu na aula retrasada. Podemos referenciar as figuras para citar as figuras. Então nós usamos lá aquele rótulo. Dentro de label, a gente coloca um rótulo, uma chave que a gente pode usar ela para poder citar a figura. E a gente viu alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, na linha 103, eu estou citando a figura que tem esse label. E aí, se a gente olhar no LaTeX, olhar aqui, ele mostra, né? Ele é exatamente essa linha aqui, ó, que eu estou selecionando no texto PDF. A figura 3 exibe as opções disponíveis no ambiente de figuras para fins de posicionamento. É isso aqui. Professor, pelo label que você colocou, que chama fig, posicionamento, ele coloca aqui essa figura 3 aqui. Para mim, ele coloca o nome da figura, né? A figura 3, ele identifica pelo label e coloca um link. Se eu clicar no 3, ele exibe a figura, ele vai lá para cima. Note que ele foi lá para cima, lembram? Professor, por que essa figura está aqui em cima? Porque ela está, provavelmente aqui, ela não está onde eu coloquei de fato. Eu tenho que colocar ela mais para baixo, para poder citar, para poder usar, né? Para poder fazer a citação de forma correta. Então, se a gente usa esse /ref, a gente vai citando. A gente pode controlar o posicionamento, pode controlar o ângulo. E aí, podemos colocar figuras que estão lado a lado, igual essa figura 4, né? Duas figuras, é muito comum. Às vezes a gente tem um cenário A e outro cenário B. Então, nós vimos lá que a gente usa o subfigure para isso, né? Nós posicionamos as figuras lado a lado com esse ambiente subfigure. E aí, vocês testaram isso aqui, né, ao longo da aula, e eu espero que tenham feito também alguma atividade, né, fora da aula. Eu passei uma atividade do final, onde eu mostrei para vocês essas hadas aqui, né, que tinham 12 hadas, vocês lembram? Quem lembra disso aqui? Dessa parte aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para mostrar. Lembra disso aqui, dessas 12 hadas juntas? Sim ou não? Lembra, pessoal? Vocês estão aí? Lembra? Pessoal dando joinha, né? Então, como é que a gente coloca essas 12 hadas, né? Eu falei, então eu vou deixar essa atividade. E aí aqui dentro, né? Se vocês olharam aqui dentro de exercícios, nós temos a solução. Então, esse código que está aqui, né, na tela, ele faz essas 12 hadas. Então, se você tivesse que colocar essas figuras aqui lado a lado, e aí a gente precisa colocar aqui dentro do subfigure, e aí existem 12 ambientes aqui, né, de subfigure, todas elas com a mesma imagem. E aí, para ter esse efeito aqui de lado a lado, cabendo 3 figuras em cada linha, os testes, né, quando a gente vai testando, eu cheguei no número aqui 0.24, que é o tamanho desse ambiente aqui, para ficar um tamanho que fique legal as 3 hadas. A gente pode tentar mudar esse número, né, para ver como é que vai ficando. E aí, só que é tudo empírico, né? Você vai testando, vendo como é que fica. Cada uma das imagens, elas tem um label e cada uma tem uma legenda, um caption. Então, aqui A, B, C, eu posso colocar tanto um rótulo para poder citar, quanto uma legenda. E aí, aqui em cima, né, a
gente usou o barra begin figure, eu usei, né, para solucionar, e aí eu coloquei o caractere asterisco, lembram? Quando a gente coloca o asterisco no ambiente figure, ele ocupa a página toda. Então ele usa melhor os espaços daquela página. Então, e aí eu coloquei aqui para reduzir o espaço das colunas, coloquei esse comando aqui, ó, o barra setlang, e dentro do setlang esse tab com o sep, para poder diminuir esse espacinho aqui entre as colunas. Então eu coloquei só para ter um PT aqui, né, um espaço só entre uma figura e outra, só para separar isso aqui, tudo bem? E aí esse comando aqui de array stretch para fazer esse ajustamento desse espaçamento vertical. De vocês pode ter ficado um pouco diferente. O importante é testar, né? Conseguir colocar usando o ambiente subfigure. Vocês fizeram essa atividade na aula passada? Tudo bem? Aqui tem um código, né? Todos os códigos estão aqui. E aí, se a gente for perceber, existe aqui, né? Primeiro ambiente dela. E aí a gente coloca, quando acaba o ambiente subfigure, existe o comando e-comercial, que eu tenho mais, né? Então eu estou colocando mais uma lado a lado. Aí vem outro ambiente subfigure, que seria essa segunda ADA aqui no B. Existe um outro e-comercial na linha 19. Ou seja, eu quero mais um ambiente subfigure. Eu tenho o terceiro, fechando a primeira linha. Depois a gente faz a primeira linha. A gente aprendeu que para descer no LaTeX a gente usa o comando contra barra. Então o contra barra faz o LaTeX descer uma linha. Então a partir disso aqui, de 3 ADAs juntas, ou seja, 3 ambientes subfigures, a gente faz um contra barra, ou seja, estou na linha de baixo, estou aqui na figura D. E aí de novo, repete o padrão, né? 3 ambientes subfigures, e aí mais um contra barra, estou descendo aqui para a terceira linha. Aí mais 3 de novo, a gente está na terceira linha, faz outro contra barra para descer para a quarta linha, para a última quarta linha. E aí mais 3 ambientes subfigures, outro contra barra para descer de novo. E aí fecha o ambiente tabular aqui de colocar essas figuras. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Isso foi a aula passada, a gente trabalhando sobre figuras. Hoje a gente vai usar um complemento, falar um pouquinho de outro tipo de estrutura que é muito usado no LaTeX, que são as tabelas. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui no projeto de ensino, né, no Moodle. Então, hoje, no dia 23, aqui nós temos aqui 2 arquivos, igual a aula passada. Existe um PDF, existe aqui o projeto zipado. Então, você pode fazer o download desse arquivo. Aqui eu posso criar, né, fazer o download em qualquer lugar e importar lá no Overleaf. Tudo bem com esse processo, pessoal? Vocês já fizeram isso algumas vezes, né? A importação de projetos. Quando vocês importarem esse projeto aqui para dentro do Overleaf, vai ter algo parecido com o que está agora na tela, que é o conteúdo sobre tabelas. Então eu acredito que vocês estão vendo aqui o conteúdo sobre tabelas. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que refaz esse processo, não lembra como é que importa esse projeto? Ou tá tudo bem, posso continuar? Tranquilos? Sim ou não? Tudo certo, né? O importante, pessoal, é que vocês lembram de fazer mesmo, né? Então, assim, se tiver alguma dúvida, não tem problema, a gente faz aqui a importação de novo. Como a gente já fez algumas vezes, eu acredito que isso aqui é tranquilo para vocês. Pessoal, tabelas. Então, assim, a gente já aprendeu a trabalhar com as figuras. Sempre num artigo, num relatório, no nosso TCC, vai ter uma figura para a gente colocar. A mesma coisa acontece com as tabelas. Então, a gente vai precisar fazer alguma comparação, vai precisar inserir alguns dados, seja eles qualitativos, quantitativos. Normalmente a gente usa a tabela, é muito importante para a gente resumir ali, colocar de forma gráfica ali para o leitor o resumo os achados da nossa pesquisa. Então, às vezes a gente quer comparar alguns trabalhos relacionados, é importante, logicamente, isso está no texto, mas se a gente coloca dentro de uma tabela comparativa, fica muito mais fácil do leitor identificar os trabalhos relacionados e quais são as características comuns ou o que o seu trabalho tem de diferente daquele outro trabalho. Então, a tabela serve para dar esse impacto visual. É muito importante e ela é muito usada para consolidar os resultados. Logicamente, vai ter a discussão nas tabelas. Essas tabelas, a gente faz a discussão dela no texto, mas ela visualmente, ela te dá essa possibilidade de mostrar ali alguns dados.
Então, as tabelas são hiper mega importantes, tudo bem? Aqui dentro do LaTeX, igual lá o ambiente de Figure, a gente usa alguns ambientes. E aí existe, né? Eu tô aqui, eu vou mostrar mais o PDF agora. Deixa eu colocar assim. Colocar um pouquinho pra cá. Não ficou bom. Deixa eu voltar assim mesmo. Deixa eu dar um zoom aqui. Então existe aqui o ambiente tabular e o ambiente table. Então, se a gente usa o ambiente tabular, a gente consegue já trabalhar com essas tabelas. E aqui na seção 1.1, eu vou devagarzinho aqui junto com vocês para mostrar. Então, novamente, né? A gente está trabalhando com ambientes. Sempre quando a gente for iniciar um ambiente, a gente colocou o comando /begin. Aí dentro dos colchetes existia o nome do ambiente que estava trabalhando. Lá com as figuras, aqui dentro do colchetes era figure, lembram? A gente colocava um /begin, figure, e aí a gente trabalhava dentro desse ambiente figure. E aí tinha um /begin figure e um /end figure. Aqui a gente coloca um /tabular, /begin tabular e aí um /end tabular. Tudo que está dentro do /begin tabular e dentro do /end tabular é a minha tabela. É um tipo de ambiente para trabalhar com tabela muito comum. Note, pessoal, que o ambiente tabular, depois dele, a gente tem aqui, dentro das chaves, as especificações das colunas da tabela. Então, o que vier depois do ambiente tabular são as colunas. E aí, primeiro, eu vou saber a quantidade de colunas que vai ter naquela tabela, por essas letras que vão estar aqui. E eu vou saber também o posicionamento dado à letra. Depende da letra. Então, primeiro, quais são as opções que vão estar aqui dentro dessas chaves? Ou vai estar um C descentralizado, ou vai estar um L. A gente já percebeu que o L é alinhamento à esquerda, lembram? De left. Ou eu vou ter um R, que é o right, que é o alinhamento à direita. Então, ou C de center, ou R de right, ou L de left. Aqui dentro, por exemplo, da linha 28 aqui, né, do meu overleaf, existe uma letra L e 3 letras R's. Sim ou não? É isso, não é? Então, quer dizer que, como eu tenho 4 caracteres, essa coluna, essa tabela, vai ter 4 colunas. Certo? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui depois de tabular é que essas letras indicam as quantidades de colunas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Até aí tudo bem? A quantidade de letras é igual à quantidade de colunas. Então, a gente tem 4 colunas. E aí, a primeira coluna é alinhada à esquerda e as minhas outras 3 colunas vão ser alinhadas à direita, porque eu coloquei um L e 3 R's. Então, a primeira coisa é isso. Eu já consigo saber a quantidade de colunas. Se eu precisasse de mais colunas, eu colocaria mais letras dessa. Cada letra representa uma coluna. Professor, eu quero fazer todas com o mesmo alinhamento. Então, você usa a mesma letra. Poderiam ser 4 R's, 4 L's, 4 C's de center. A primeira coisa é definir isso. Na linha de baixo, a gente coloca o nome dessas colunas, separadas por e-comercial. Então, olha aqui, nome, e aí eu coloquei um e-comercial, quer dizer que eu estou pulando para a próxima coluna. Prova 1, e-comercial. Prova 2, e-comercial, média. Temos 4 colunas que vão chamar nome, prova 1, prova 2 e média. E elas vão estar alinhadas de acordo com as letras aqui de cima. Então, o nome vai estar alinhado à esquerda, com L. Prova 1, prova 2 e média estarão alinhadas à direita, porque todas são R. Note aqui no ambiente, no 1.1, o resultado. Nome está alinhado à esquerda, se a gente perceber, o N aqui de nome está bem alinhado à esquerda. O resto, prova 1, prova 2 e média, já está alinhada à direita. Né? Onde acaba aqui, a gente percebe que tem aqui os dados. Né? Então, prova 1, prova 2 e média estão alinhados à direita. E a gente foi usando o e-comercial para mudar as colunas. Então, a gente coloca e-comercial para separar cada uma das colunas. Quando a gente acaba de colocar as colunas, nós colocamos um contra-barra para descer, lembra?
O contrabarra lá nas figuras não descia uma linha pra gente colocar uma band subfigure? Aqui é a mesma coisa. Quando a gente usa o contrabarra, depois que a gente coloca as especificações das colunas, é a hora de inserir os dados. Então, a linha 30 até a 32 são as minhas inserções dentro de cada coluna. E elas vão ficar posicionadas na forma que você vai inserindo. Então, por exemplo, a primeira coisa que você insere fica debaixo da primeira coluna, que será nome. Então, João Silva, tá dentro de nome. E aí o João Silva tirou 5 aqui na primeira prova, tirou 6 na segunda prova, a média dele foi 5,5. Tudo bem? A Maria Oliveira, que é na linha de baixo. Aí eu dei um contrabarra para dizer que eu estou descendo a linha. A Maria Oliveira, ela tirou 7, 6 e a média é 6,5. E aí, por fim, a Isabela Medeiros tirou 8,6, 9,4 e a média que é 9. Olha o formato da tabela aqui, né? O jeito que ficou aqui no LaTeX. Isso é colocar uma tabela simples, tudo bem? E aí acabou aqui um end tabular. Professor, eu queria que todos esses dados aqui tivessem centralizados, não alinhados assim. Então, você poderia usar, em vez do L e do R, Cs, né? O C significa centralizado. Então, a minha tabela agora, se a gente olhar, olha a forma que ficou aqui no 1.1. Tá vendo que todos os nomes aqui, inclusive de nome, prova 1, João Silva, elas estão centralizados, os dados estão centralizados. Isso tudo porque a gente trocou aqui o ambiente. Se a gente coloca, né, a gente tem que ficar esperto. Se a gente coloca mais colunas, coloquei mais um C aqui agora, coloquei 5 Cs. Se a gente coloca mais uma coluna e não especifica, ela fica estranha, né? Se bem que nem deu problema. Mas ela, porque ficou em branco aqui. Mas ela fica, se eu errar a quantidade de caracteres ou de linhas, a tabela vai perdendo a sua característica, o seu formato. Então a gente tem sempre que alinhar aqui a quantidade correta, tá? Vocês vão acabar percebendo alguma hora que vocês colocarem às vezes um pouco mais de dados com menos colunas. Vamos tentar fazer um erro aqui, né? Colocar aqui, por exemplo, um teste aqui. Então eu coloquei um e-comercial e um teste, só que eu tenho só 4 colunas com C, tá vendo? É o que eu estou dizendo. Professor, o senhor tinha aqui definido aqui no ambiente tabular 4 Cs, que são 4 colunas centralizadas. E aí você colocou nome, prova 1, prova 2, média e teste, totalizando 5 colunas. Não é permitido. Note que meu overleaf ele deu problema aqui, né? Até falou, ó, tá, o alinhamento tá errado. Então ele até colocou aqui embaixo a palavra teste, tá vendo? Ele não entendeu. Para mim ter esse teste aqui como coluna, eu teria que ter mais um Czinho aqui em cima, como eu fiz agora. Então provavelmente agora teste vira aqui uma nova coluna, estão vendo? E aí como não tem nada aqui nas linhas de baixo, ele não preenche com nada aqui embaixo, fica tudo vazio aqui na 1.1. Viram aí, pessoal? A importância então de entender primeiro a quantidade de colunas e o posicionamento de cada uma delas. Viram que a gente coloca a quantidade, coloca o posicionamento e aí depois a gente coloca quais são as colunas. Vamos tirar esse teste cá, né? Como para ficar normal. A gente coloca quais são as colunas. Depois a gente desce contra barra para poder descer a linha e aí a gente coloca os dados. João, 5, todos eles na linha a gente usa o e-comercial e para descer a linha a gente coloca contra barra. Tudo bem? Sim ou não? Deixa eu colocar aqui para ver, tudo bem, né? Beleza. Podemos, pessoal, colocar linhas nas tabelas. Note que no ambiente tabular aqui, ele está todo sem linha. A tabela está toda, nenhuma linha, nem vertical, nem horizontal. Para colocar linhas horizontais, né, as linhas deitadas, aqui na seção, né, 1.2, a gente vê aquela mesma tabelinha, né, com menos dados aqui, só que com as linhas horizontais. A linha horizontal é o comando /galine, o jeito que está aqui selecionado, estão vendo? Onde você coloca esse /galine, ele faz uma linha. Então, bem simples. A gente tem aqui, por exemplo, de novo, né? Aquela tabela /begin tabular com 4 colunas. A primeira coluna alinhada à esquerda, as outras 3 alinhadas à direita. Que seria aqui, né?
Nome alinhado à esquerda, prova 1, prova 2 e média alinhada à direita. E aí, se eu quero fazer uma linha, basta colocar barra H-line. Esse barra H-line faz a linha aqui de baixo, depois de nome. Essa linha que atravessa toda a coluna aqui. Note depois que eu coloco barra H-line, veio aqui, né? Na verdade, essa linha antes de nome. Aí eu coloquei a primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta. E aí eu coloquei outro barra H-line para fazer essa linha aqui de baixo. Estão vendo a diferença? Onde tem barra H-line, tem uma linha. Note que eu coloquei os dois dados aqui, João Silva e Isabela Medeiros, da mesma forma que a gente colocou lá em cima. Da mesma forma que a gente colocou os dados na outra tabela. E aí no final a gente colocou mais um barra H-line para poder fazer uma linha final aqui. Então às vezes é muito comum a tabela ela ter apenas as linhas horizontais. E aí a gente usa o comando barra H-line para fazer. Se eu quero colocar duas, o meu padrão é ter duas linhas. Então se eu colocar outro barra H-line aqui, por exemplo, coloquei aqui antes de definir a tabela, a gente percebe que a minha tabela agora, não sei se vocês estão percebendo, talvez esteja um pouco pequeno, aqui no 1.2, antes de nome, eu tenho duas linhas, estão vendo? Duas linhas horizontais, vocês conseguem perceber? Devido ao barra H-line. Bem, pessoal, dá para perceber aí na apresentação essa diferença aqui, quando eu coloco dois H-line, estou dando joinha aí, né? A gente consegue perceber que eu posso colocar então, né? Posso colocar um barra H-line professor, eu quero debaixo de nome aqui, eu quero dois também. Então você vem aqui depois de média, você vem aqui, né? Depois de especificar o nome das colunas, coloca mais um aqui embaixo. Então ele faz mais uma linha. A minha tabela agora fica nesse padrão aqui, tudo bem? Duas linhas, aí vem nome, prova 1, prova 2 média, depois duas linhas de novo, aí depois vem os dados. Podemos também, pessoal, colocar a linha, em vez da linha horizontal, usar a linha vertical. E qual que é o exemplo de código aqui que a gente coloca linha vertical? A linha vertical, eu tô aqui de novo aí, né, no código, na linha 58 até 59, até a 67, a gente tem um exemplo de código aqui da seção 1.3. Nossa, agora que eu tirei os barra, tem um barra H-line aqui, né, depois de nome, da mesma forma que eu estava fazendo antes. Só que agora eu quero colocar as linhas verticais. E aí eu quero colocar, por exemplo, aqui, né? Antes aqui da palavra nome tem uma linha. Tô tentando selecionar aqui para vocês verem. Passando aqui o mouse, né? Depois, antes de prova 1, outra linha vertical. Depois separando de prova 2 e separando de média. Como é que a gente coloca essas linhas verticais? Basta a gente colocar esse símbolo aqui, ó. Essa barra vertical, né? A gente chama isso de pipe, né? Esse símbolo aqui. No teclado a gente consegue fazer ele. Então, ele é uma barra retinha. Se a gente coloca essa barra retinha aqui na hora que a gente define as nossas colunas, ele faz essa linha vertical. Bem simples, né? Então, se eu quero aqui, eu quero antes de nome, que está alinhado à esquerda, porque é um L. Eu quero ter uma linha vertical antes e depois, então eu coloco aqui essa barra reta antes do L e uma barra reta depois. Note que eu fiz esse padrão para todas as letras, né? Existe aqui uma barra reta antes de cada uma delas. Por isso que ele fez aqui essas 4 linhas verticais aqui, né? Essas 4 linhas verticais. A primeira antinome, depois separando de prova 1, separando de prova 2, separando de média e finalmente fechando a linha média. Então nós temos agora uma mistura. Você pode usar o barra H-line e pode usar o pipe ou essa barra retinha para poder fazer a divisão das linhas verticais, certo? Pessoal, se a gente quisesse, por exemplo, né, que eu até coloquei aqui, ó, cria a mesma tabela totalmente fechada. Se eu quisesse essa tabela aqui, né, quando a gente fala totalmente fechada, até coloquei entre aspas, porque eu quero ela tanto com as linhas verticais quanto com as linhas horizontais. Como é que a gente poderia fazer? Né, até coloquei para a gente fazer junto. Então, essa tabela aqui, né, que a gente está trabalhando aqui, se eu quisesse ela totalmente fechada, eu vou copiar esse código e colocar ela aqui só para a gente ter ela de novo, tá? Colocar ela aqui embaixo. Se a gente quiser ela totalmente fechada, professor, o senhor quer ela aqui a mesma, só que o senhor quer ela com todas as linhas.
tanto vertical quanto horizontal. Como eu coloquei ela aqui, né, ela tá do mesmo jeito. Mas se eu quero colocar linhas fechadas aqui, já que eu coloquei agora todos os pipes, todas essas barras verticais aqui para fechar ela verticalmente, para mim fechar ela horizontalmente é só colocar os barra lines. Então, por exemplo, se eu tô aqui, eu quero colocar uma linha depois de João Silva, depois dessa informação, eu vou aqui, né, onde está tudo isso. Então, João Silva, a nota dele, e aí eu pulei aqui com contra barra, a gente coloca um barra line bem aqui, depois disso. Porque eu sei que ele vai pular uma linha pelo contra barra e vai fazer uma linha horizontal com barra line. Então olha aqui a linha aparecendo depois de João Silva. Estão vendo? Para mim continuar fechando essa tabela, a gente continua a mesma análise. Eu quero uma tabela agora depois de Maria Oliveira, depois das informações agora que estão selecionadas, das notas da Maria Oliveira. Entre a Maria e a Isabela. Como é que a gente coloca uma linha? A gente olha para o código onde está tudo isso. A Maria Oliveira aqui e as notas dela. Eu sei que tem um contra barra, que é a parte que desce, né? Então eu tenho que colocar aqui dentro. Aqui de baixo disso aqui eu sei que eu preciso de uma linha. Aí eu coloco o barra line aqui. Ele faz mais uma linha, se a gente perceber. Agora nós temos uma tabela aqui na 1.4 que é totalmente fechada. E é a mais comum, né? A gente tem tabela assim. Tabelas mais comuns, né? Que a gente tem totalmente fechada. Ou às vezes a gente não tem ela totalmente fechada, tem só as linhas verticais. Tudo bem, pessoal? Com a ideia aqui de como mexer com as tabelas? Tranquilos? Esses exemplos mais simples. Podemos fazer mais coisas, né? Então a aula de hoje vai explorando essas informações aqui. A gente pode tentar, por exemplo, mesclar a célula. A gente lembra como mesclar células? E aqui dá um pouquinho mais de confusão, porque tem mais código. Mas a gente pode pegar os exemplos para poder ir fazendo, né? Então agora, por exemplo, a gente vai usar as mesmas tabelas para poder aumentar, usar essa questão de mais funcionalidades sobre as tabelas. Mas, por exemplo, mesclar células quer dizer que você quer colocar mais de uma célula junta, e aí você pode colocar tudo na mesma linha, ou colocar tudo na mesma coluna. Então, por exemplo, aqui na seção 1.5, olha essa tabela do jeito que ela está agora. Eu quis colocar aqui em cima, né? Por exemplo, para fazer sentido que essa aqui em notas, né? Aqui em prova 1, prova 2 e média seriam as notas. Note que essa informação não tem aqui. Só que para me fazer isso eu preciso usar um pacote diferente, eu preciso usar um comando. E aí o comando barra multicolumn, ele faz isso. Então depois do meu ambiente tabular aqui, depois que eu fiz a linha, eu estou falando que existe aqui, né, um barra multicolumn que vai fazer, e ele é composto por 3 pontos aqui. Ele é composto por 3 pontos, 3 espacinhos, né? 3 locais onde eu posso colocar a informação. Estou colocando aqui que eu estou fazendo a multicolumn, a mesclagem de 3 células diferentes. Então eu vou usar essas três células e eu vou colocar elas num padrão centralizado. E aí qual que vai ser o nome dessas 3 colunas que vão estar na mesma linha? Que eu vou mesclar essas colunas. Essas 3 colunas, essas 3 células, vai chamar notas. Por isso que ele faz isso aqui, ó. Note que prova 1, prova 2 e média eram ali aquelas 3 colunas. A gente tinha 4, nome, prova 1, prova 2 e média. Para mim fazer então uma célula que é acima, para mesclar e colocar essa palavra notas, a gente faz assim com barra multicolumn. E aí eu coloquei esse barra cline para ter essa linha horizontal aqui entre essas duas colunas, a coluna 2 e a coluna 4. Eu vou tirar ela aqui, né? Vou comentar para vocês verem a diferença na linha 98. Se eu comento esse barra cline, ele tira essa linha horizontal entre notas aqui. Se eu recompilar, a gente está na seção 1.5, a gente percebe que fica aqui, né? Notas e a gente não tem nada. Então, o barra cline, diferente do barra line, o barra line ele faz para todas, né? Todas as linhas suas. Quando você faz o barra line, ele faz ela inteira. Quando a gente precisa fazer isso dentro de uma coluna que está mesclada, a gente usa o comando barra cline. E aí a gente tem que colocar qual é a coluna que inicia e qual é a coluna que termina. Então eu quero uma linha horizontal aqui, na segunda e até a quarta.
Então, entra aqui na prova 1, prova 2 e média, que são da segunda à quarta coluna. E aí, a gente acabou de usar um comando, né, o barra multicolumn, para poder mesclar as células. E aí fica assim, né? Fica assim, notas aqui em cima, provas 1, prova 2 e média. Legal, né? A gente consegue fazer essas informações. Tudo bem, pessoal? Mesclando células aqui, dá pra gente combinando, fazer testes aqui. Se eu colocar só 2, por exemplo, aqui, né? Em vez de 3. Multicolumn, o comando ali 2. O que ele vai fazer? É bom a gente fazer testes, né? Pra entender. Mas se eu colocar 2, ele vai mesclar e ele acaba desconfigurando a minha tabela. Olha o jeito que ficou aqui no PDF. Ele tentou mesclar aqui, ó, só essas duas colunas. E aí a quarta coluna aqui, ela ficou estranha, tá vendo? Que ela ficou sem fazer a mescla. Então aqui eu percebi, não, eu preciso, pra mim fazer a mescla desses 3 colunas aqui de baixo, eu preciso usar o multicolumn com o comando, com o número 3. Eram 4 colunas e aí eu consigo fazer essa mesclagem. Eu posso ainda mesclar células na mesma coluna. Antes a gente estava mesclando na mesma linha, né? Usando a mesma linha para mesclar. Agora eu posso usar uma coluna para fazer essa mesclagem também. E aí existe o comando multirow para fazer isso. E você pode combinar o multicolumn com o multirow. Então aqui na linha 110, 112, até a 124 existe um comando, a mesma tabela, só que adicionando o multicolumn, adicionando o multirow. Note que eu fiz a mesma coisa ali em cima na linha 114, estão vendo? Para fazer a mesclagem, eu quero que tenha a mesma coisa aqui, mas eu quero usar aqui também, eu quero mesclar linhas aqui com a minha coluna nome. Aqui não parece, pessoal, porque parece que é a mesma tabela, fica parecendo aqui, né? Mas não é na 1.5 e a 1.6. Na 1.6 eu estou mesclando aqui dentro de nome também. Aqui não está mesclado. Aqui já está. Olha o posicionamento do nome, né? A gente percebe que tem um posicionamento diferente. Esse nome aqui está bem baixo, ou seja, está ocupando essa linha aqui de baixo. Não tá, isso mostra que não está mesclado aqui com a célula de cima, com a linha de cima. Aqui já está. Essa célula aqui como se fosse uma só. E aí para mim fazer isso, a gente usa o comando multirow, que eu quero fazer essa mescla de células aqui dentro da mesma coluna. Mesclar nome dentro dessa mesma coluna aqui. E aí também existem aqui 3 espaços, né? 3 locais que a gente pode colocar alguma informação. E aí eu coloquei aqui o C, né, de center. O -2 indica que eu quero mesclar as duas linhas. E esse caractere, o asterisco, ele fala que vai usar a largura total daquela coluna. E aí é a palavra que eu vou lá dentro. Então, agora eu vou colocar nome lá dentro. Então, isso mostra que isso aqui tá tudo mesclado. Essas duas linhas estão mescladas aqui. 2 células de linha estão mescladas nessa mesma coluna. Tudo bem? Colocamos esse multirow para fazer isso. Até coloquei aqui, né? Algumas comandos aqui para o multirow para vocês darem uma olhada. Primeiro, ó, barra multirow, a gente primeiro coloca posicionamento, que vai ficar dentro da célula mesclada. Depois a gente coloca qual que é o número de linhas e a largura. Então, esses são os comandos. E aí no final a gente coloca o texto que a gente vai colocar mesclado. Então nessa VPOS eu posso colocar C, que vai ser centralizado dentro daquela célula mesclada, ou T de topo, ou B de bottom, ou C de center, né? Aqui a gente usou o C. Mas se eu coloco o T e recompilo, nós percebemos que o nome, ele naquela célula mesclada, na 1.5, ela vai ficar um pouquinho diferente. Ela vai ficar no topo. Olha, a gente ficou aqui, ó, na 1.6, na verdade, né? A gente está na 1.6. Então, agora o posicionamento não ficou mais no centro, e sim no topo. Eu posso colocar B de bottom, posso usar essas opções aqui. Qual é a quantidade de linhas que eu quero fazer aquela mescla, e aí a largura. O asterisco, ele significa que eu quero aquela largura natural, preencher toda aquela coluna, toda aquela largura disponível. E finalmente o texto final a ser inserido. Tudo bem? Tranquilo, pessoal, até então? Professor, achei um pouco difícil esse multirow, achei um pouquinho difícil esse multicolumn. Realmente, eu entendo que aqui já tem um pouco mais de código, né? Pra gente poder ver, poder testar.
Mas as tabelas, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Aqui no Overleaf, aqui tem um código que vocês podem usar e testar, né? Tudo bem? Dá para a gente fazer o alinhamento dessas duas coisas, tanto do multicolumn como multirow. Então na seção 1.9 aqui, né? Deixa eu achar ela aqui dentro. Alinhamento, alinhando. Onde que tá isso aqui? Alinhando. A gente mesclou. Beleza. E cadê isso aqui? Retirar linhas verticais. Tá aqui, né? Na verdade, tá retirar linhas verticais. Eu coloquei aqui um exemplo de uma tabela que a gente tá tirando aquelas linhas, né? Então, basta tirar aqui dentro, né? Da posição, não colocar aqueles pipes. Então, um código para poder mostrar isso. Antes de alinhamento, né? A gente pode mudar o alinhamento de uma única célula. Então, se a gente colocar aqui, né? Esse mudar o alinhamento de uma célula aqui na página, na linha 149, eu posso usar, por exemplo, aqui no barra multicolumn, eu posso usar que, né? Eu vou usar uma célula à direita, o R, e aí o João Silva vai estar à direita. Então, olha o jeito que ficou aqui, né? O João Silva dentro da informação. Antes ele era toda centralizada, porque a gente estava usando o L, R, 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 né? Mas eu posso mudar um alinhamento só dessa célula aqui, João Silva. E aí, é uma informação que eu quero, para mim colocar isso, eu preciso colocar o comando barra multicolumn também, com as opções, né? Então, eu quero usar essa célula, uma única célula à direita, e qual célula que é? Qual é o comando, que vai ter dentro dela? O senhor vai ter a palavra João Silva. E aí a gente tem esse efeito aqui do lado direito, né? Aqui no PDF. O João Silva, só essas palavras estão alinhadas à direita. Estão justificadas à direita, né? Elas estão, na verdade, formatadas à direita. Tudo bem? A gente pode tentar colocar aqui, né? Alinhando o multicolumn e o multirow. Então, esse exemplo aqui a gente está colocando elas realmente centralizadas, a palavra nome aqui centralizada, né? Então, existe aqui um código, aqui na linha 169 a 170, né? 170 até a 183, no código que faz isso. Então, é interessante que vocês depois parem para ver a diferença dos códigos, né? Um pelos outros. São diferenças sutis. Aqui a gente colocou dentro do multicolumn, a gente colocou um multirow para fazer isso. E aí a gente conseguiu esse efeito aqui, né? Do nome tá aqui dentro, bem centralizado aqui. Antes era assim, lembram? Ele tava para cá. Então, se a gente alinhar, usar o multicolumn junto com o multirow, a gente consegue ter esse efeito. Tá vendo que a tabelinha vai ficando bonitinha, né? Ela vai ficando... a gente consegue ter esse controle da tabela. Tudo bem? Além disso, pessoal, a gente pode aumentar o espaçamento entre as linhas. Aqui na seção 1.10, a gente percebe que existe um espaçamento maior entre as linhas das tabelas, entre os dados. Eu quero que os dados estejam separados mais um do outro. Existe um comando, esse barra renew command array stretch, e aí eu defino aqui qual é o tamanho que eu quero. Antes do tabular eu coloco ele. Então, aquela mesma tabela, se eu colocar só esse comando que está selecionado aqui na linha 188, esse barra renew command, e aí eu colocar o barra array stretch 1.4, ele passa a ter uma largura entre espaçamento entre as linhas de 1.4. Então eu posso aumentar, vou colocar 1.8. A gente está na 1.10 aqui, né? Se eu colocar 1.8 e recompilar, nós percebemos que esse espaçamento ele vai ficar maior ainda, né? Olha aqui o jeito que ficou o tamanho do espaçamento no meu PDF final, grandão, né? Quanto maior, então, esse número, maior vai ser o espaçamento entre as linhas. E ele tem esse padrão aqui para toda a tabela, concorda? Aqui nome, notas, é o espaçamento de 1.8. E professor, qual é o espaçamento normal? O espaçamento normal é 1, sem mudar o espaçamento. Mas às vezes você quer colocar um espaçamento diferente, ou a revista que você está trabalhando, ele exige um espaçamento diferente para as colunas, para as linhas da tabela. E aí você comanda, só esse comando aqui já faz isso, tá? E ele faz isso para todas as linhas. Mas eu posso querer aumentar o espaçamento só entre duas linhas, por exemplo. Não mudar de tudo. Se eu quiser mexer.
a seção 1.11, que está aqui dentro, ó, da linha 203, aumentando o espaçamento entre duas linhas apenas, eu posso aumentar só o espaçamento de duas linhas. E aí, esse código é idêntico, é só pelo esse comando aqui, né, desse meio centímetro aqui depois da linha. Então, note que depois da definição da linha, eu quero separar ela, as notas do João Silva com a Maria. Eu coloquei aqui entre colchete, coloquei entre colchete aqui o espaçamento que eu quero. Então, se eu quisesse espaçar todo mundo de meio centímetro, eu coloco aqui esse comando, né, meio centímetro de todas as linhas. Então, eu vou ter a distância aqui do João Silva para Maria de meio centímetro e da Maria de Isabela para meio centímetro também. Se a gente compila, a gente tem esse formato aqui, né? Esse resultado. Estão vendo aqui? Que parece muito com o de cima. Só que aqui eu não alterei aqui da minha a primeira linha, a segunda linha, né? Essas linhas que estão aqui selecionadas, que seriam o nome, as notas, isso eu não fiz alteração. Fiz só alteração aqui de uma linha para outra. Então você pode alterar o espaçamento da tabela como um todo, usando um comando para fazer isso, e aí seria o array stretch, barra no command, o array stretch, ele vai fazer esse espaçamento entre as linhas de forma uniforme, ou você pode usar aqui, depois que você define a linha, dentro de colchetes, qual é o espaçamento que você quer. No caso aqui, esse meio centímetro vai tirando esse espaçamento, né, de uma linha para outra. Se eu quisesse aqui o espaçamento então da Isabela para essa linha aqui do H-line, eu colocaria mais meio centímetro aqui, né, entre colchete. E aí ele faz esse tratamento aqui de mudar o tamanho do espaçamento entre as linhas. Tá vendo agora que tem um espaço aqui de Isabela para a linha? Não tem o mesmo espaço de João Silva aqui para a linha que começa, né? Não tem, professor, aqui esse meio aqui, né? Antes, poderia colocar, se eu quisesse. Certo, pessoal? Vocês podem testar isso. Da mesma forma que a gente pode aumentar o espaçamento, a gente pode diminuir o espaçamento, deixar menor. Aqui no exemplo 1.12, nós temos uma tabela menor, que tá menor o tamanho entre as colunas. E aí, se você olhar aqui o comando, existe um outro comando diferente, aqui na linha 221, outro renew command, só que agora ele é chamado de /tab colsep. E aí eu coloco qual é o espaçamento que eu quero. No caso aqui eu coloquei de 2pt. Esse 2pt deu essa ideia dessa tabela pequenininha aqui. Não que diminuiu bastante? Se eu colocar um número diferente aqui, eu vou colocar 10pt. Professor, que tamanho que fica bom, né? No tamanho das minhas colunas. Eu quero redimensionar o tamanho das minhas colunas. Eu uso esse tab colsep para poder fazer isso. Coloquei 10pt agora. Olha o jeito que ficou com 10pt. Estou na seção aumentando, diminuindo o espaçamento. Ele ficou assim, ó. Tá vendo? Deu essa ideia de tabela. Então, igual a figuração, as tabelas também a gente precisa testar como elas vão ficar dentro do Overleaf. A gente vai usando essa combinação das linhas verticais com as linhas horizontais, com o H-line, com os multicolumns, com os multirows, para poder fazer as mesclagens do jeito que a gente quer. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aí com o conteúdo? Alguém tem alguma dúvida? Sim? Ou não? Tá tranquilo? Vocês estão aí? Beleza. E aí, pessoal, por que assim a gente não vai ficar falando muito de tabela, assim, né? De ficar desses comandos? Porque pode assustar, né? Esses comandos, como são muitos comandos, a gente fica assim, nossa, tem que ficar decorando esse tanto de comando para fazer tabela. A gente não precisa decorar esses comandos. A gente não precisa ficar muito preocupado com o comando. Até porque, quando a gente for mandar isso numa revista ou num TCC, vai existir lá um exemplo de tabela para a gente poder usar. Então a gente pode usar o exemplo que ele der. Ou pegar esse exemplo que a gente está passando aqui, né? Desses exemplos mais simples. Normalmente tabelas são mais simples. A gente não vai ficar mesclando muitas coisas, fazendo muitas mudanças. É claro que a gente pode fazer. Mas essa da correção da atividade aqui, né? 1.4, onde a gente coloca ela totalmente fechada, que está aqui. Ou a gente coloca ela sem aqui, sem
o fechamento só com as linhas horizontais é o formato mais comum das tabelas. Então a gente não precisa ficar inventando muita coisa para fazer a tabela. Se a gente sabe que existe um ambiente de tabular, que a gente vai colocar lá os caracteres, o posicionamento, a gente consegue colocar os barra-lines para fazer as linhas horizontais, a gente sabe separar cada uma das colunas pelo e-comercial, a gente precisa fazer a definição das colunas, depois colocar um contra-barra para poder descer a linha. Então esse é o básico, a gente não precisa ficar preocupando muito com isso. Além disso, existe um site, até coloquei aqui na dica, na seção 1.14, existe um site que gera tabelas pra gente. Eu vou abrir ele aqui para vocês. O Table Generator, e agora eu tô dentro dele, ele provavelmente abriu aqui. Ele é um site que ele ajuda a fazer isso. Eu vou apagar essas coisas aqui, que é coisa que eu tava fazendo, tá, pessoal? Ele vem assim, ó, ele vem sem nada. Ele vem assim, deixa eu só tirar isso aqui, que ele vem assim para vocês. Então, quando você abre o Table Generator, ele abre assim. Então, você pode vir aqui na tabela, visualmente aqui do Table Generator, e fazendo as alterações, porque ele gera para você o código LaTeX. Olha que legal, certo? Ele gera. Então, se eu quisesse fazer aqui na tabela, e ela tá aqui, né? Visualmente, estou clicado aqui na célula 1. Eu quero colocar nome, prova 1, prova 2, média. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, João, Maria, Aline. Os 3 nomes. Estou fazendo como se estivesse fazendo no Word, né? Aqui no site, Table Generator. Ah, eu quero esse nome, a prova 1, a prova 2 e a média, tudo eu quero negrito. Então eu posso vir aqui no Bzinho de bold e clicar. Note que tudo ficou negrito, né? As 4 colunas estão em negrito. Eu posso fazer assim. Eu quero, por exemplo, colocar as notas aqui, né? O João tirou 5, depois ele tirou 6. Então a média aqui vai ser 5,5. Aqui a Maria tirou 10, tirou 8. Então a média dela vai ser 9. A Aline tirou 7 e tirou 8. A média dela vai ser 7,5. Por exemplo, as minhas informações. Estou colocando visualmente, a gente não está colocando aqui nada de código. Eu posso, por exemplo, usar os comandos aqui de fazer merge, por exemplo, né? Se eu quisesse colocar aquela palavra notas aqui em cima, né? Então eu poderia vir aqui, clicar com o botão direito aqui em cima dessa tabela. Aqui eu posso colocar linhas acima, add row above, ou posso colocar linhas abaixo, add row below, ou posso remover a linha. Então eu vou colocar aqui, ó, vou clicar em add row above, ou seja, eu quero uma linha acima. Cliquei, ele apareceu aqui mais uma linha, como se estivesse fazendo lá no Word. E por exemplo, eu posso selecionar essas 3 linhas aqui e clicar nessa opção aqui de merge. Então, ou seja, eu quero mesclar essas 3 colunas. Então, se eu mesclei, olha o formato que ficou. Além disso, eu posso clicar aqui nessas bordas para adicionar as bordas. Olha o jeito que ficou a borda. Eu cliquei e apareceu aqui uma borda com essas 3 células mescladas. Eu poderia colocar aqui a palavra notas, como eu queria antes, né? Como eu estava fazendo no LaTeX. Aqui notas vai estar em negrito, posso clicar no B também. E posso centralizar aqui também visualmente, ó. Center. Olha o jeito que ficou. Posso selecionar toda a minha tabela e colocar nesse center aqui para ficar tudo selecionado. Então, olha o jeito que a tabela está ficando, né? E aí, aqui nome, por exemplo, eu quero mesclar com essa aqui, né? Com essa de cima. Essas 2 colunas seriam só. Vou dar outro merge. E aqui eu vou fazer uma bordinha de novo. Tá vendo? Estou fazendo tudo na mão. Tudo visualmente. Um pouco parecido com o que a gente estava fazendo lá. Lembram? Posso colocar fundo aqui, né? Cor. Se eu quiser. Colocar cor. Né? Se eu quiser não colocar cor. No caso que eu não vou colocar. E aí eu tenho aqui essa tabela do jeito que está aqui. Tudo feito de forma visual. E aí eu posso, por exemplo, colocar um caption aqui, né? Essa tabela para mostrar as notas dos alunos. Estou colocando uma legenda. E aí ele me permite colocar até um label aqui no LaTeX. Lembra um label para a gente poder referenciar a tabela? A mesma coisa que a figura. A gente pode usar aqui o label para referenciar aquela tabela para ter aquele link clicável.
Então aqui eu posso alterar se eu quiser, né? Então eu posso, ó, tabela 1. Ela vai ser rotulada assim. E aí, pessoal, aqui embaixo, antes de a gente clicar em Generate, porque ele gera o código LaTeX pra gente, do que a gente fez aqui em cima. Então eu costumo colocar aqui, né, pra ele fazer esse compress aqui do white space, que é o espaço em branco, para não ficar tão esquisito aqui, para ele deixar mais junto. E aí eu coloco aqui esse Smart Output Formatting para colocar um pouquinho melhor aqui para mim essas informações. E aí eu posso colocar aqui a legenda em cima, a legenda embaixo, a minha tabela seja centralizada de forma horizontal. Posso ir clicando nas informações. Posso fazer aqui uma escala para os meus textos, para mudar o tamanho das colunas, para fazer rotacionamento da tabela. Posso fazer tudo isso, né? Então, o que eu marquei para ele fazer essa compressão dos espaços em brancos e para ter aqui um resultado de saída um pouco mais inteligente, de formatação. Olha o que ele fez aqui para mim, da linha 1 a 15. Ele fez para mim todo o código que eu precisava para poder... Note que aqui tem barra multicolumn, barra multirow, misturados aqui, né? Esse código faz essa tabela aqui no LaTeX. Então eu fui desenhando a tabela e aí no final eu posso clicar aqui nesse Copy to Clipboard aqui, que significa você copiar, né, pro seu Ctrl C, né, fazer um Ctrl C, ou vir cá mesmo, né, selecionar essa tabela, esses códigos aqui, e aí dá um Ctrl C. Note que para mim usar essa tabela, ele fala para a gente adicionar no preâmbulo o pacote multirow. Então a gente precisa colocar o multirow lá em cima. Lá no nosso documento a gente já tem esse multirow lá no preâmbulo como pacote requerido. Mas ele me dá o código da tabela. Eu posso vir cá, dar um Ctrl C aqui e lá no meu overleaf, né? Eu vou abrir de novo aqui que eu tinha fechado. Eu vou abrir ele aqui, aula sobre tabelas. Fiz um Ctrl C daquele código. Pronto, professor, eu quero colocar ele aqui embaixo, finalzinho aqui, ó. Vou colocar no finalzinho que a gente fez lá no finalzinho do documento. Vou colocar ele aqui. Fiz um Ctrl V agora e aí eu vou salvar aqui para compilar. A gente vai ver algo muito próximo daquilo que a gente estava digitando. Olha aqui embaixo, né? Olha como ficou a tabela. Tá vendo aqui? Table 2, aí tem aqui a legenda, tabela para mostrar as notas. Aí tem notas, tem nome, tem prova 1, prova 2. Parece muito, né? Com essas aqui e outras. Essa aqui tá com um tamanho menor, mas eu posso dimensionar. A gente já viu o comando para poder redimensionar o tamanho da coluna. E aí eu não precisei decorar, não precisei fazer nada, usar, não precisei ficar pensando no multicolumn, multirow, no barra line, nessas linhas verticais. Bastou usar aqui, e olha o tamanho do código que ficou, né? Tudo isso faz isso aqui. Tudo bem? Certo, pessoal? Tranquilos aí? Viram aí como é que funciona o Table Generator? O tanto que ele é útil, né? Para poder desenhar a tabela e você depois copiar os códigos e colocar no seu projeto. Aqui a gente mesclou, fez muitas coisas, né? Mas normalmente a gente estava comentando. As tabelas vão ter um padrão mais simples. Então você não precisa se preocupar muito com esses comandos, né? É só para ter uma noção mesmo de como funciona, como a tabela vai ficar, mas você pode usar o Table Generator para poder criar a sua tabela. Você simplesmente pegar o código aqui e colocar dentro do projeto do Overleaf, dentro do LaTeX e criar a sua tabela sem muitas complicações. Certo, pessoal? Tranquilos aí? Viram como é que funciona a tabela? Sim ou não? É isso, pessoal. Hoje a gente vai terminar um pouco mais cedo. Eu acho que tabelas ele é um assunto um pouquinho mais extenso, assim, nesse sentido de ter essas colunas, essas complicações. E aí eu falo um pouco dos códigos aqui, mas eu acho que o ideal é você ir testando, né? Vendo esses códigos que estão aqui, vendo as diferenças. E aí, num primeiro momento, talvez usar o Table Generator mesmo, né? Esse site de geração de códigos de tabela para poder gerar suas tabelas sem muita preocupação, até porque o LaTeX ele tem essa ideia de nós usarmos. Um dos objetivos quando a gente propôs para o ensino é que você se preocupe com o texto, com o conteúdo do seu trabalho, sem se preocupar com formatação, e a tabela
para quem trabalha com LaTeX, percebe que a tabela a gente perde um pouco de tempo com ela, porque ela tem um pouco mais de código, vocês perceberam aqui que tem mais código, e tem essa questão do multirow, multicolumn, e à primeira vista pode dar um pouco uma assustada. Então eu sugiro que vocês, né, primeiro, usem um modelo mais simples de tabela, para poder, sem ficar usando muito multirow, multicolumn. Isso aqui seria mais um pouco para frente para vocês trabalharem. E aí, se precisar fazer mesclagem na mesma célula, mesclagem na mesma coluna, usar multicolumn, multirow, colocar eles de forma alinhada, igual vários códigos estão aqui dentro desse trabalho, você pode usar esses códigos que estão aqui para ver, né? Usar um código pronto para poder usar para sua tabela, ou ainda usar o Table Generator, como a gente estava usando, para poder gerar o código para você e você não se ficar preocupando muito com esses códigos. Mas nós temos muitos pacotes adicionais de tabela. A gente usou o Tabular hoje, mas existe o Booktables, esse Tabulary, o Longtable, o Ctable, cada um para uma finalidade específica. Por exemplo, o Booktables, ele melhora essa formatação das tabelas. Eu consigo mudar a espessura das linhas, colocar aquelas bordas mais grossas, lembram? Dá pra gente fazer. Então, se eu usar o pacote Booktables e eu pesquisar sobre ele, eu vou ver como é que altera a espessura das linhas da tabela. Tabelas que são longas, esse pacote Longtable ele trabalha melhor do que o Tabular. Então, quando eu crio tabela que quer passar de uma página para outra, não foi o nosso exemplo, a gente criou tabelas pequenas aqui, mas se eu quero criar uma tabela longa que vai passando de uma página para outra, é melhor eu usar o pacote Longtable. O Ctable aqui, ele centraliza as tabelas, dá a opção de inserção de notas de rodapé. Então, cada pacote tem muitos pacotes. O LaTeX é extensivo nesse ponto. A gente está aprendendo aqui somente Tabular, um ambiente que permite, né, a gente colocar essas tabelas. E aí, ele é o mais simples, vamos pensar assim. Então, hoje, se você for trabalhar, eu sugiro você ou usar o ambiente Tabular mesmo, esse que está aqui no documento, ou simplesmente usar aqui o próprio Table Generator, o Table Generator para poder gerar as tabelas. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida só em questão a uma tabela minha que eu tinha feito do meu TCC e ela não tá ficando responsiva. Eu queria uma ajuda sua só para ver como é que eu posso estar fazendo aqui, que eu já tentei de tudo e não tô dando conta de arrumar ela. Ela não tá responsiva? Como assim responsiva? Pode compartilhar a tela aqui rapidinho? Vai lá. Deixa eu mostrar aqui, pera. Acho que é a tela inteira. Se aqui, quando eu tento mostrar do jeito que ela fica, ela realmente tá passando. Da margem. Eu não sei, eu já tentei, achei que era aqui, já mudei na main, já mudei em tudo. No TCC aqui não tá mudando, não. Não sei o que eu faço. É porque assim, ô Luiz, no seu caso aí você tá fazendo os requisitos, né? E aí a tabela tá ficando grande, tá vendo que suas tabelas ela tem um campo de descrição muito grande? Uhum. Eu queria saber como é que resolve isso, que eu já tentei pesquisar no GPT e tudo, não tô conseguindo. Volta lá. O seu ambiente aí é o table, né? Isso. Coloca no começo aqui, do begin. Aqui, tabela H. Okay. Tabela H. Aí, caption, aí aqui você vai passar como é que fala, o título. Aí aqui você vai passar a label dela, o nome dela. O formato que vai ser, né, de coluna, que vai ser 4 colunas. Aí eu passei aqui a informação de texto. E criar a linha, aí passa os... Não, perfeito. A primeira linha, aí a segunda linha. Deixa eu te falar, esse exemplo aí que você está mostrando, tem uma hora que chega a limitação da página mesmo, né? Que é o seu caso. Você está colocando mais informação que cabe numa folha A4. E aí, ele não tá mostrando. Pode ver que ali que a sua primeira linha, ele tá cortando ali, né? Então, você vai ter que ou pegar essa tabela, primeiro, como isso é um apêndice, você pode, em vez de usar a página na vertical, usar ela na paisagem, lembra? Tem como mudar a orientação dessa página aí. Né? Isso, colocar na horizontal, na paisagem. Isso é retrato, né?
Isso é formato retrato. Colocar na paisagem, a Milene disse. Colocar na paisagem. Se você colocar na paisagem, existe código do LaTeX. E eu acho que o melhor é você fazer isso. Não mudar a sua tabela. Porque se você mudar a sua tabela, ou você vai ter que colocar ela em duas, porque não vai caber essa tabela desse jeito aí. Não vai caber isso tudo dentro da tabela. Ou você colocar na paisagem, porque aí vai caber. Se você virar essa página assim, né, colocar na paisagem, ela vai caber por completo. Ou ainda, que não vai ficar muito legal, é você diminuir esses textos aí, sabe? Então, o melhor, o que eu acredito que seja feito nessa tabela, como ela é muito grande, tem muita informação, o melhor é você ou dividir essa tabela em duas, ou, por exemplo, campo de descrição. Será que a descrição, ela precisa estar aí? Se precisar, então, era melhor colocar essa tabela na paisagem. Ou você pode colocar essa descrição no próprio texto, sabe, Luiz? No próprio texto você falar. Entendi. Você cita a tabela e aí você vai colocar o texto da descrição aí. Ou fazer em formato de texto corrido também, né? Um formato de parágrafo, explicando aquela tabela. Mas assim, é porque tem muita informação aí. Por mais que você colocou, você colocou, não tem jeito. Chega um momento que realmente fica maior e a gente tem que ir tentando diminuir. Por exemplo, você pode tentar diminuir. A gente viu comandos aqui para diminuir o tamanho da coluna. Se você usar alguns comandos aqui da aula de hoje para diminuir o tamanho da coluna, você vai ver que vai diminuir um pouquinho mais. Só que tem muito texto, né? Existe muito texto aí. Tem. Então, olha, ó, permitir acesso rápido a relatórios de desenho, e já está cortando. Mas tem desempenho por aluno, turma e disciplina. E ainda tem uma outra coluna lá que é chamada alta. Da prioridade. Que é a prioridade, que tá nem mostrando. Então, a assim, prioridade. Não tá nem mostrando, tá vendo? Tá muito grande. Vai lá, Milene. Só uma sugestão, Luiz. Talvez você pensar na questão da descrição, isso que o Mário falou da redução do texto. Se aí no identificador, esse primeiro que você colocou, está escrito o quê? Relatórios pedagógicos. Quando você dá esse nome para esse item, eu penso que você não precisa repetir isso na descrição. Então, você colocou assim, permitir acesso rápido a relatórios de desempenhos. Então, talvez você poderia tirar essa frase inicial e deixar só desempenho por aluno, turma e disciplina. Porque aí a gente já sabe que esse desempenho por aluno, turma e disciplina se refere a relatórios pedagógicos. Entendeu? Talvez você tentar reler esse texto seu, e aí você consegue colocar essa sua descrição mais objetiva, até porque uma tabela com tanta informação assim, ela vai ficar um pouco cansativa, né? Então, visualmente também não vai ficar legal. Então, tenta passar o olho e ser mais objetivo no seu texto. Eu entendi, então. Obrigado, uma ótima solução, Luiz. A tabela é para resumir, né? Então não pode ter muita informação. Do jeito que tá aí, tá muito. E tá coisa redundante, como a Milene bem observou. Permitir acesso rápido. Essas 3 palavras não agrega nada, concorda? Relatórios. Realmente, você pode diminuir o próprio texto. Ou colocar a tabela em 2, diminuir o tamanho dela. Mas existe uma limitação. Se ainda assim você precisa de uma tabela maior, aí você tem que colocar o texto em paisagem. Aí dá certo também, né? Porque ela fica em paisagem. Tem como fazer isso no LaTeX. Depois dá uma procuradinha no comando. Como colocar uma página em paisagem. Você vira ela com o comando, né? Existe um ambiente para fazer isso. E aí você consegue fazer isso de uma forma mais simples. Tranquilo? Só alguém tem mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Beleza. Valeu, Luiz. Tranquilos? Sim ou não? Beleza. A Laura colocou o joinha aí. Pessoal, então, a gente... Semana que vem, né, a gente tem mais uma aula. A gente tá chegando aqui, na verdade, no Google. Vou colocar Moodle. Se vocês olharam o Moodle, a gente já tá chegando aqui bem avançado nas nossas aulas, né? Então, hoje é a aula 5. A gente viu um pouco sobre tabelas. Tem um código aí. E aí, na aula que vem, da semana que vem, no dia 30... a gente tem mais 2 aulas. Uma aula para falar de caixas personalizadas e manipulação de referências bibliográficas. Nessa aula aqui vocês vão trabalhar como é que coloca as referências dentro do LaTeX, como é que trabalha com essas caixas. E aí uma última aula no dia 7, primeiro dia 30 vai ser a Jennifer, e aí no dia 7 a gente vai trabalhar como criar apresentações eletrônicas
em vez de usar o PowerPoint, usar um pacote específico para criar apresentações. LaTeX, ele permite você não só criar textos, né, relatórios, artigos, como a gente está fazendo, mas também criar slides. Dá para criar slides com o LaTeX. E aí existe esse pacote Beamer que faz isso. E aí no dia 7, vamos ter mais um encontro para poder falar disso. Então a gente está chegando no fim, né? A gente está chegando próximo ao fim dessas aulas síncronas. Então, só tem mais 2 aulas, né? Considerando que hoje já é a 5ª aula, faltam 2 encontros síncronos. E aí depois, mais para frente, a gente tem um projetinho para fazer. Eu vou falar sobre ele mais para frente, mas só para vocês lembrarem que para finalizar o projeto de ensino, a gente precisa fazer essa tarefinha aqui de treinando no LaTeX, que eu vou falar com ele, vou falar dele um pouquinho mais para frente, talvez na aula que vem ou na próxima mesmo, no dia 7. A gente vai ter um tempinho para poder fazer esse projetinho. Mas as aulas síncronas estão acabando, nessas aulas que a gente está se encontrando aqui nas segunda-feiras. Faltam só mais 2 encontros. Tudo bem, pessoal? Aqui com o nosso cronograma e com a aula de hoje sobre tabelas. Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente está chegando no fim de mais uma aula. Tudo bem? Tranquilos? Pessoal, então valeu. A gente se encontra então. Espero que vocês dêem uma olhadinha nesses códigos de tabela. Testem aí essas tabelas. Vejam como é que funcionam. E aí a gente se encontra. A Letícia está falando que quem vai explicar sobre o pacote Beamer é muito bom. É você, né, Letícia? A gente tem mais 2 encontros, né? Então a gente vai ter mais esses conteúdos, pessoal. Depois a gente faz esse projeto, a gente vai acabar finalizando o projeto. Mas eu acho que a gente está indo bem, vocês estão entendendo na medida do possível. Muito importante é treinar esses códigos. A gente mostra os códigos aqui, é interessante você já treinar, né? A aplicação foi bem rápida, mas deu para acompanhar, realmente. Hoje foi um pouquinho mais rápido. O ideal, Kiki, é você tentar mesmo testar, né? Testar esses códigos, talvez testar esse tempinho que existe aqui, para você olhar com mais calma. Existem a mesma tabela de várias versões, né, lá no projeto. Então eu acho que é interessante você testar, né? Testar, e aí se tiver alguma dúvida pode trazer na próxima aula. A gente vai ter novo conteúdo, né, sobre aquelas caixas manipuladas, aquelas caixas e as referências bibliográficas, mas pode trazer dúvidas na próxima aula, caso tenha. Igual o Luiz trouxe uma hoje, né, do próprio TCC dele. Não sabia o que fazer. Eu não estava acompanhando muito o chat. Mas é isso, pessoal. Então a gente se encontra na próxima aula, tudo bem? Beleza? Valeu e até a próxima. Obrigado.